Olá! Um pesquisador da NASA afirma que os extraterrestres estão por aí e que é só uma questão de tempo até serem descobertos. Um bilionário da indústria aeroespacial garante que seus parentes tiveram um encontro com alienígenas. E uma astronauta que já viu a Terra lá do alto lembra que o universo é muito grande para alguém garantir que não existe vida em algum lugar bem distante. Não bastassem essas afirmações, documentos até recentemente secretos registram contatos com objetos voadores não identificados, um deles no Brasil. Diante de todas essas evidências, como ficam os mais céticos? Esse é um dos temas que vamos tratar nesta edição do Matéria de Capa, que vai falar também sobre o asteroide recheado de diamantes capturado por uma nave japonesa. E mais, será que o Sistema Solar tem um novo planeta até agora desconhecido? Fique com a gente. Para um ex-pesquisador da NASA e atual professor de física na Universidade de Albany, no estado de Nova York, não há dúvida. Os alienígenas estão por aí e é só uma questão de tempo até serem encontrados. Durante conferência da NASA sobre a possível existência de vida extraterrestre, um dos participantes disparou a seguinte afirmação: "Vocês não têm a menor ideia do que existe lá fora." Foi esta frase que levou o físico Kevin Knuth, que trabalhou durante décadas como pesquisador da NASA e atualmente leciona na Universidade de Albany, a aprofundar suas pesquisas sobre o assunto. Para ele, países como os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e até mesmo o Brasil têm ocultado informações sobre a existência de objetos voadores não identificados, UFOs, na sigla em inglês. Kevin observa que, diante da existência de 300 bilhões de estrelas apenas em nossa galáxia, são enormes as possibilidades de que exista algum tipo de vida lá fora, não apenas na Via Láctea. O professor lembra que, numa pesquisa feita pela Universidade de Stanford, entre os membros da Sociedade Americana de Astronomia, 62 pesquisadores admitiram ter testemunhado ou registrado fenômenos inexplicados. Em todos os casos, os registros foram feitos à noite. Essa questão ela é muito moldada não só pela ciência, pelos dados que a gente tem, mas pelas expectativas, né? E pelo que se cria em torno desse tema. Muito se fala e existe um intercâmbio muito grande entre cultura e ciência em que essas ideias se intercambiam. O que ele diz, e eu acho que é meritório, é assim: existe um percentual de casos de avistamentos no céu que não tem uma explicação satisfatória. A imensa maioria é explicada muitas vezes por eventos triviais, né? E existe um percentual de casos que não é explicado, mais ou menos ao redor de 5%. O que seriam esses 5%? Os ufólogos já são mais entusiastas e falam: não, são alienígenas. O que a ciência pode dizer a esse respeito? É um mistério. E o que o Kevin Knuth está defendendo é basicamente assim: é um mistério e a ciência deveria se dedicar a tentar desvendar esse mistério, né? Ele não está afirmando que são alienígenas, ele está afirmando que tem um mistério cuja explicação, uma das explicações possíveis é que sejam visitantes alienígenas e que a gente deveria estudar, levar isso um pouco mais a sério. Eu acho que nós vamos sim encontrar vida extraterrestre, mas é assim: serão bactérias em Encélado, ou Europa, lua de Júpiter, lua de Saturno, ou talvez um fóssil em Marte, não homenzinhos verdes num disco voador. Essa é a expectativa da ciência e é o que a gente pode trabalhar neste momento. A expectativa do público é muito moldada pela ficção, né? Pelo que se vê em séries como Jornada nas Estrelas. E eu adoro, eu admito, você pode ver a decoração do meu escritório, ela entrega que eu gosto de Jornada nas Estrelas. Estou até organizando um evento a respeito, vamos trazer um ator agora para comemorar os 25 anos de Deep Space Nine. 18 de agosto, acontece no AMB, um evento para 1.000 pessoas, né? Mais informações em odonobrasil.com.br. Mas assim, isso é ficção, eu sei separar a ficção da realidade. A realidade é que a gente realmente não sabe o que há lá fora. Pode haver toneladas de civilizações esperando para ser descobertas e pode não haver nada. Entre os casos levantados pelo professor Kevin Knuth em suas pesquisas, destaca-se um episódio registrado pela Marinha norte-americana.
Segundo o relato, um caça Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos voava a cerca de 160 quilômetros de San Diego, no litoral do Pacífico, quando o piloto recebeu um chamado da tripulação do cruzador Princeton, que navegava na área. De acordo com os tripulantes do navio, eles vinham monitorando um objeto voador não identificado há 2 semanas. Era uma espécie de nave em formato oval que pairava sobre o navio, mas a grande altitude. Em poucos minutos, o piloto do Hornet, um avião semelhante a esse, localizou a nave, mas assim que tentou se aproximar, ela acelerou numa velocidade nunca vista. Segundo os tripulantes do avião, o aparelho não tinha asas e nada parecido com turbinas, apenas um formato ovalado. Esse vídeo foi liberado pelo Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em 2004, poucos meses após o encontro. Um dos pilotos do caça chegou a dizer que o objeto não era deste mundo. O material pesquisado pelo professor Kevin também inclui um documento procedente do Brasil. Trata-se de registro da Base Aérea de Salvador, na Bahia. O documento da base de Salvador, dirigido ao Comando Aéreo Regional, é datado de 23 de dezembro de 1977 e relata um fato registrado no dia 16 de dezembro daquele ano, durante voo de aeronave que retornava do Rio de Janeiro para a capital baiana. Os tripulantes do avião foram informados pelo controle de voo do aeroporto de Vitória sobre a presença de um objeto voador não identificado a cerca de 20 mil pés de altitude, cerca de 7 mil metros. Ainda segundo o relato, tratava-se de uma nave maior, rodeada de outras menores que faziam evoluções, enquanto a maior permanecia parada. Os tripulantes disseram que só conseguiram ver uma enorme bola, da cor das estrelas, e que a presença de muitas nuvens impediu melhor visibilidade. O documento leva a um carimbo de confidencial. Na França, um comitê para estudos sobre objetos voadores não identificados reuniu diversos relatos de pilotos, não apenas franceses, mas de vários países. Conhecido como Associação Cometa, o grupo reuniu especialistas do Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, CNES, na sigla em francês, e do Instituto de Altos Estudos de Defesa Nacional. O estudo, divulgado em 1999, inclui depoimentos de pilotos franceses de caças Mirage, datado de 1977, além de comandantes de voos comerciais da Air France, registrados em 1976 e em 1994. Aponta ainda registros feitos em Teherã, no Irã, Bariloche, na Argentina, e na Rússia, esse último testemunhado por várias pessoas. O documento menciona ainda inúmeros outros fenômenos em território francês, o que levou os pesquisadores a acreditarem que o tema dos UFOs deve ser encarado sem preconceitos. É uma imagem apaixonante, né? Agora a gente começou a descobrir os planetas fora do sistema solar. Eu, desde menino, na verdade, costumo olhar para o céu, olhar para uma estrela e falar, pô, será que tem um planeta ali? Será que tem um cara olhando para mim aqui enquanto eu estou olhando para ele lá? E é um pensamento divertido. E é essa grande interrogação que o universo apresenta a nós que nos motiva a buscar essas respostas. Mas assim, eu acho importante que a gente resista à tentação de, na falta de ter as respostas, que a gente as invente, né? Existe muito de preencher lacunas, é assim que a forma de pensar humana funciona mesmo. Se você não tem uma informação, você preenche com aquilo que você acha que é. E assim você cria uma visão de mundo que é mais ampla. Mas a ciência tem que resistir a essa tentação, tem que buscar realmente as respostas e tem que ter a coragem, que não muita gente tem, de que quando você não sabe uma resposta, você diz, a resposta é eu não sei. A resposta não é deve ser isso, deve ser aquilo. Eu acho que é nesse sentido que os cientistas são cautelosos na hora de afirmar, olha, não sei se há ou se não há vida fora da Terra. Estamos procurando. O bilionário norte-americano que fez fortuna na indústria aeroespacial não apenas acredita na existência de extraterrestres, como afirma que eles já estiveram na Terra em várias ocasiões. Just outside Las Vegas, Robert Bigelow's story takes a turn
Em entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, Robert Bigelow mostrou aos repórteres o local descampado onde, segundo afirma, seus avós tiveram um encontro com um objeto voador não identificado. Ainda de acordo com o relato dele, o objeto se aproximou do carro dos avós, parou por alguns instantes e se afastou em seguida. Essa história, encarada com reservas por algumas pessoas, é que teria levado Bigelow, muitos anos depois, a investir na indústria aeroespacial, o que lhe trouxe uma fortuna de bilhões de dólares. A Bigelow Aerospace produz componentes para foguetes utilizados pela NASA, além de outras agências espaciais da Europa e Ásia. Mais do que acreditar na existência de seres extraterrestres em algum ponto do universo, Bigelow não tem dúvidas. Acha que eles estão entre nós, aqui na Terra. It's just like right under people's noses. Oh my gosh. Wow. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu queria os homenzinhos verdes, eu não queria bactérias em Marte. Mas descobrir bactérias em Marte é uma implicação para o resto, para o grande contexto e talvez para a busca dos homenzinhos verdes, que é imensa, porque você vai chegar à conclusão de que a vida é realmente um fenômeno comum. Se ela aconteceu em 2 planetas vizinhos no mesmo sistema planetário, é sinal de que ela deve acontecer em muitos lugares do universo. E aí a chance de haver homenzinhos verdes em algum lugar aumenta exponencialmente. Então assim, você descobrir uma bactéria em Marte pode não parecer muito interessante, mas no grande plano de você entender realmente o contexto da vida no universo, descobrir uma bactéria em Marte é absolutamente fundamental e é o que a gente pode buscar agora e é justamente com essas bases que a ciência trabalha. Quem sabe um dia a gente vai estar fazendo igual em Jornada nas Estrelas, com uma astronave que viaja por vários sistemas planetários em busca de novas civilizações. Ainda não estamos lá, mas pelo menos as bactérias em Marte a gente já pode começar a procurar. Um estranho objeto que passou pelo sistema solar deixou os cientistas intrigados. Afinal, o que era? Um asteroide? Um cometa? Vamos ver direito essa história. Na primeira vez em que foi detectado, o objeto não apresentava cauda, a mistura de poeira e gelo que define os cometas. Os cientistas então acreditaram que se tratava de um asteroide, mas acontece que o tipo de voo era diferente e, depois de várias análises, os pesquisadores do Museu de História Natural de Londres, liderados pelos professores Sarah Russell e Marco Micheli, concluíram que se tratava mesmo de um cometa. De acordo com a teoria mais aceita entre os cientistas, a aceleração dos cometas ocorre por conta do efeito do calor do Sol sobre a superfície gelada. Os cometas são constituídos de rocha e gelo e eles provêm das áreas mais geladas do universo. Para os cientistas, sua composição contém importantes dados sobre sistemas planetários distantes. Como os especialistas do Instituto de Astronomia de Honolulu foram os primeiros a localizá-lo, o cometa foi batizado de Oumuamua, que significa em havaiano o mensageiro que vem de longe e chega primeiro. No próximo bloco, o astronauta da NASA lembra que o universo é grande demais para se afirmar que não existe vida em algum lugar do espaço. E mais, será que o sistema solar abriga um planeta ainda não identificado? A gente volta já. O que os cientistas pensam sobre a possibilidade de existência de vida extraterrestre? Uma astronauta da NASA, que já esteve 2 vezes no espaço, responde às perguntas feitas por um grupo de crianças durante um programa da rádio BBC. O menino pergunta se ela acredita em alienígenas e diz logo que ele acredita. Karen Nyberg responde que há uma possibilidade de existência de vida em algum lugar do universo além da Terra. Até agora não se viu nada no sistema solar e mesmo a partir da estação internacional que comprove isso. Mas o universo é muito grande, tão grande além de nossa imaginação. E a possibilidade de que exista algum tipo de vida que chamamos de alienígenas é provável. Já a menina quer saber se Karen se sente segura no espaço. E ela diz que se sente segura, principalmente porque há um treinamento intenso para enfrentar qualquer situação de perigo. E temos um grupo de pessoas em Houston e outros centros
centros de controle de voo que monitoram a estação espacial, checando tudo para que não ocorram problemas. Então me sinto segura. E esse quer saber como ela se sente nos primeiros instantes, quando chega ao espaço. A resposta? Os primeiros minutos no espaço são muito surreais. Você acabou de ser lançado num foguete que sobe rapidamente em 8 minutos e meio, o que o faz sentir muito pesado, e então, de repente, você está flutuando no cinto de segurança. E você está nesse ambiente incomum em que você nunca esteve. O fato é que você tem muito trabalho para fazer e, num primeiro momento, não há tempo para pensar nesse lugar tão legal. Mas é muito empolgante, sem dúvida. A vastidão do universo faz a gente pensar que é muito improvável que não tenha nada lá fora, né? Mas, por outro lado, a gente não tem a menor ideia de qual é a probabilidade de que química pré-biótica se torne vida e que vida eventualmente se torne vida inteligente. A gente não sabe esses números porque a gente conhece um único caso e com um único caso você não faz estatística. Então a gente não sabe. A gente tem que contrastar a enormidade do número de planetas e estrelas com o nível de probabilidade. Se for mais improvável do que o número de estrelas e planetas, aí provavelmente estaremos sozinhos. Se não for, se for menor, aí muda a relação. Então, quer dizer, a gente depende, para fazer essa estimativa, que normalmente é feita por um artefato conhecido como a equação de Drake, né? Você coloca os vários fatores que determinam a existência de uma civilização, inclusive o tempo de vida de uma civilização, que eu diria que é o fator mais crucial para nós como civilização, ou seja, quanto tempo nós podemos sobreviver antes que sobrevenha uma catástrofe sobre nós, né? Então ele fala da gente, não fala só lá fora, mas todos esses fatores são importantes e muitos desses fatores são desconhecidos. Então, dependendo do número que você colocar lá na equação de Drake, você pode concluir que tem milhões de civilizações lá fora ou que nós somos os únicos. E não dá para saber nesse momento, a gente precisa de mais dados. Daí a busca por bactérias em Marte, em Europa, aí a gente começa a calibrar um pouco melhor o que a gente espera da vida, né? Onde que a vida vai se desenvolver, quais são os parâmetros, quais são as probabilidades dela evoluir em outros lugares como evoluiu aqui na Terra. Os pesquisadores estão cada vez mais convencidos de que se existe um lugar, veja bem, no sistema solar, capaz de abrigar algum tipo de vida, esse lugar é Encelados, a lua de Saturno. Ao examinar os dados enviados pela sonda Cassini, que fez vários sobrevoos ao redor de Encélados, os cientistas encontraram moléculas de carbono localizadas no oceano congelado desta, que é uma das dezenas de luas de Saturno. Tudo indica que as moléculas se formaram a partir de reações entre a água congelada e as rochas quentes que existem na base do satélite. Para os pesquisadores, esse ambiente oferece condições para a presença de organismos vivos. Como explicam cientistas da NASA, esta é a primeira vez que são detectados complexos orgânicos desse tipo num corpo espacial extraterrestre. E esse material é precursor de qualquer tipo de vida, acrescentam. Como se recorda, para a existência de vida é preciso que haja água, compostos orgânicos contendo carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo e enxofre. Os dois últimos são os únicos não encontrados até agora em Encélados. Saturno tem 62 luas com órbitas confirmadas, além de dezenas de outros corpos celestes que circundam o planeta, mas que não passam de pequenas rochas, alguns girando em torno das próprias luas. Depois de percorrer 290 milhões de quilômetros ao longo de 4 anos, uma nave japonesa chega a um asteroide que é formado em boa parte por diamante e outros minerais valiosos. Ao se aproximar a uma distância de apenas poucos quilômetros, teve início a parte mais complexa da missão: disparar uma sonda para colidir com o solo do asteroide com o objetivo de provocar uma rachadura que permite colher melhores amostras. Mais do que o valor dos minerais existentes, o objetivo dos cientistas japoneses é outro:
Ao estudar os componentes desta rocha, eles esperam encontrar segredos dos fenômenos moleculares que deram origem à vida na Terra. A nave Hayabusa 2 vai permanecer na superfície do asteroide de apenas 900 metros de largura durante 1 ano e meio. Em dezembro de 2019, ela partirá de volta à Terra, trazendo na bagagem as preciosas amostras. Será que existe um planeta ainda desconhecido no Sistema Solar, situado muito além de Netuno e Plutão? A estranha evolução de um asteroide pode ser uma pista importante, acreditam alguns astrônomos. Se é que existe um novo planeta, ainda não foi localizado, mas os cientistas acreditam que a existência de um planeta 10 vezes maior do que a Terra seria a explicação para a órbita mantida pelo asteroide BP-519, que vem sendo observado desde 2015. A trajetória desse asteroide parece demonstrar que ele é atraído por um corpo celeste muito maior, que não permite que ele se afaste de uma área situada no extremo do Sistema Solar. Caso seja confirmada essa teoria, esta seria a primeira descoberta de um novo planeta no Sistema Solar desde Netuno, em 1846, e Plutão, em 1930. Daqui a pouco, astrônomos europeus captam a primeira imagem de um planeta recém-nascido. E mais, nave Juno vence cinturão radioativo e revela alguns dos segredos de Júpiter. Não sai daí. Há 2 anos, a nave Juno se aproximou de Júpiter depois de atravessar o intenso campo magnético e o cinturão radioativo que cercam o maior dos planetas do Sistema Solar. Desde então, os dados enviados à Terra revelaram alguns segredos desse gigante. On the 5th of July 2016, Juno successfully arrived at Jupiter and inserted itself into a polar orbit. Foi no dia 5 de julho de 2016 que Juno fez a mais próxima abordagem de Júpiter já realizada até hoje, iniciando uma órbita polar. E ao longo de 2 anos, a nave já enviou milhares de fotos e outros dados recolhidos durante os sobrevoos. Entre outros detalhes, as imagens mostram um planeta bem diferente do que se imaginava até agora. Em suas evoluções, Juno chegou a apenas 4.200 quilômetros de Júpiter, e o ponto mais distante é de 8.100.000 quilômetros. Cada órbita leva 53 dias para ser completada. Para evitar danos ao equipamento, a nave deve penetrar no espaço existente entre a atmosfera mais próxima do planeta e o cinturão radioativo. Isso não ocorreu com a nave Galileu, que invadiu o cinturão e teve vários instrumentos danificados. O principal resultado da missão Juno até agora são os detalhes sem precedentes enviados aos centros de controle da NASA. O que se vê nessas imagens são inúmeros ciclones no polo sul do planeta. O que surpreende os cientistas é que, visto assim de perto, parece até um outro planeta e não aquele que estávamos habituados a ver. Os cientistas acreditavam que Júpiter tinha uma crosta sólida, logo abaixo da cobertura gasosa. Agora, os dados indicam que esta crosta pode não ser tão sólida e há dúvidas até se de fato ela existe. Ainda deve levar algum tempo até que os dados sobre a atmosfera e o campo magnético enviados à Terra sejam combinados e passem por estudos mais aprofundados para esclarecer as inúmeras dúvidas que permanecem sobre esse gigante do Sistema Solar. Astrônomos europeus divulgam a primeira imagem de um planeta recém-nascido. A
A imagem foi capturada pelo telescópio SFARE do Observatório Europeu do Sul, o ESO, na sigla em inglês. Esse equipamento foi planejado para tirar fotos de exoplanetas, ou seja, aqueles situados fora do nosso sistema solar. Esse telescópio faz parte da estrutura VLT, o chamado Very Large Telescope, instalado na localidade de Cerro Paranal, no deserto do Atacama, no Chile. O novo planeta foi batizado de PDS-70b, nome escolhido porque ele orbitará a estrela PDS-70. A imagem mostra o novo astro navegando no disco de gás e poeira criado pela estrela que vai orbitar. Astrônomos da Universidade da Flórida trabalham na classificação dos asteroides que se concentram no vasto cinturão situado entre Marte e Júpiter. Considerados apenas os de maiores dimensões, eles somam mais de 400 mil, sem contar as inúmeras rochas espaciais de menor tamanho. Por que é importante a classificação? Porque muitos deles se aproximam ou cruzam a órbita da Terra e alguns têm potencial para atingir o nosso planeta. Como observa o estudo publicado pela revista Nature Astronomy, se um deles vier em direção à Terra e for preciso desviá-lo, será necessário conhecer seu tamanho e trajetória. Na dúvida, é melhor prevenir, não é mesmo? Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.